Graça e paz, estimados irmãos. Amém. É uma alegria estar aqui novamente entre os irmãos, vindo há pouco tempo lá da África, de São Tomé e Príncipe, e é sempre bom. Falei para o pastor Fábio que a nossa passagem seria rápida, mas o nosso maior desejo é expressar a nossa gratidão, o nosso obrigado aos irmãos que têm orado, por essa obra do Senhor Jesus em São Tomé e Príncipe. As vossas orações, as vossas contribuições nos têm permitido avançar um pouco mais, levando o nome de Jesus a cada coração. Falei para o pastor, se tivesse sido combinado, não daria tão certo de poder estar aqui e ouvir a pregação do nosso jovem. Eu gostaria de ler rapidinho com os irmãos, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 12. Romanos 10, versículo 12, diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 12, diz a palavra de Deus: porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vale a pena fazer missões. Vale a pena fazer missões. Particularmente estou muito feliz em estar aqui nessa manhã, além de estar com os irmãos, poder contemplar aquilo que o Senhor está fazendo. Hoje poder estar aqui assentado, e ter a alegria de ouvir Axil pregar, é a demonstração de que Deus, Ele atua. Deus está salvando. Ele tem levantado homens e mulheres, e a presença do Axil aqui, e não só Axil, nós enviamos um obreiro, um jovem, e Deus está nos fazendo ganhar mais uma, enviamos um, estaremos recebendo dois. É o que Deus faz, Deus é maravilhoso demais. Temos acompanhado a irmã Rafaela, já tivemos algumas conversações com ela, e muito nos alegra saber do seu coração missionário. Muito nos alegra ver que o Senhor tem levantado para o Axil, uma auxiliadora idônea que possa, junto com ele, servi-lo, levando ainda mais longe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Então, particularmente, estou muito feliz por isso, e com aquela sensação de valeu a pena, está valendo a pena. E além do Axil, nós temos outros jovens, outros obreiros. Inclusive, no mês passado, nós tivemos 2 jovens que iniciaram um seminário da ETBAB, da Comunhão Batista Bíblica Nacional, que estão se preparando também para a obra missionária, graças a Deus por isso, e assim a obra do Senhor vai crescendo, E estamos aqui no Brasil, como o pastor já falou, para o tratamento do nosso filho, e entendemos que, de alguma maneira, o Senhor já está nos direcionando a um outro ministério, O Senhor tem levantado já jovens para poder dar continuidade ao ministério em São Tomé e Príncipe, tanto Axil, agora a irmã Rafaela também, e mais alguns obreiros que nós temos em São Tomé. Entendemos que o Senhor já está nos direcionando, Oramos para que, se o Senhor desejasse curar o nosso filho, o nosso desejo era continuar um pouco mais, mas se a vontade dele já é que nós saíssemos, que ele nos permitisse apenas terminar o ano letivo dele e depois tirá-lo de São Tomé. E foi isso que Deus permitiu acontecer. Mais de 6 médicos nos têm orientado a tirar o nosso filho de São Tomé para que uma situação pior não aconteça com ele, Então, de alguma maneira, nós estamos vendo Deus direcionar, e o nosso maior anseio todos os dias é estar no centro da vontade de Deus. Por isso, nesses últimos tempos aqui, estamos junto com a Comunhão Batista Bíblica Nacional, já nos preparando para o próximo campo missionário. E brevemente, assim que batermos o martelo junto com a comunhão, estaremos partilhando com os irmãos, pois o nosso desejo é trabalhar sempre com plantação de igrejas batistas bíblicas, especialmente nos lugares onde não tem a presença batista bíblica, e também um lugar onde há grande necessidade da pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue orando por nós. Tem sido uma fase de grande desafio para toda a família, mas cremos que se o Senhor está no barco, tudo vai muito bem.
Foi o que Jesus quis ensinar aos seus discípulos. Por que ficar inquietos, né? Se eu estou no barco. Quando estavam todos aflitos, ele estava apenas dormindo, porque ele é o controlador de todas as coisas. Por isso, queridos, continue orando por nós. É um prazer grande rever a irmã Berenice, que faz pouco tempo que esteve conosco em São Tomé, né, respirando o ar lá da África. Foi uma bênção muito grande ter a nossa irmã conosco, né? Vivemos grandes desafios lá em São Tomé e Príncipe, e que realmente o Senhor continue abençoando essa querida igreja, né? O pastor Fábio, para que essa igreja continue sendo uma igreja missionária. Por isso que o Senhor nos chamou, para fazermos missões. O líder é para todos nós. Amém? Que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, que o Senhor continue dirigindo a vida de cada um dos irmãos, capacitando o pastor, para que essa igreja batista bíblica aqui em Pouso Alegre continue brilhando mais e mais, salgando mais e mais para o Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade. Não sei se já posso orar pelo Axil. Eu vou pedir ao Axil, por favor, que possa chegar aqui. 8 anos atrás, chegamos em Cola Grande, né, começamos pregando o Evangelho. Começamos com crianças, né, adolescentes, e dos primeiros adolescentes jovens que foram alcançados com o Evangelho foi o Axil, né? E eu lembro que recentemente o Axil disse: pastor, obrigado por não desistir de mim. Não sou eu que não desisti de você, é Deus que não desiste. Amém. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua fidelidade. Quando o Senhor alcança o nosso coração, vivemos coisas grandes e ocultas que não passariam nas nossas mentes. Obrigado por poder estar aqui nessa manhã e contemplar a tua grandeza. Quero pedir ao Senhor que hoje e sempre o Senhor, através do teu Espírito Santo, capacite o teu filhinho. Use-o a fazer muito e muito mais daquilo que o Senhor nos tem usado a fazer até aqui. Que ele seja um pregador ainda muito melhor do que eu. Que fale muito mais e alcance muito mais do que eu, Deus. Em nome de Jesus. Que muitas vidas sejam salvas e edificadas através desse jovem. Guarde-o, proteja-o. Agora também, junto da sua noiva, pedimos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Que esses corações que o Senhor tem levantado, tem preparado, se tornem grandes instrumentos nas tuas mãos, para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado pela vida do pastor Fábio e pela vida da tua igreja aqui em Pouso Alegre. Que essa igreja continue abençoando a vida de muitos missionários. Que essa igreja continue sendo uma igreja missionária. E que através dessa e de muitas outras, o teu nome continue sendo expandido. O teu nome continue sendo pregado. Quer o tempo seja oportuno, quer não. Que façamos sempre o trabalho de um evangelista. Peço a tua bênção sobre o teu servo nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Perdoa, irmãos, perdão pela emoção, mas Deus é maravilhoso. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu não vou chorar mais, mas Deus sabe de todas as coisas. Estou muito feliz em estar aqui novamente com os irmãos. Rever o rosto que uns dias atrás tinha visto lá em Peniel. Foi um tempo muito bom, né? Não mandei mensagem para todos, mas nós queríamos pedir perdão para aqueles que nós não demos muita atenção, por questão que estávamos na cozinha, e lá em Peniel, quando estamos na cozinha, é uma correria que não tem assim tempo para poder estar, sentar, dar atenção que os irmãos mereciam. Então, mas foi muito bom ter os irmãos lá, e os irmãos também poder
contemplar o que Deus tem feito, não somente nas nossas vidas, mas vida de outros colegas, ouvir história de professores, missionários, outros colegas que vão também estar presentes, ver o que Deus está fazendo através da vida deles. Meus irmãos, hoje eu queria fazer uma introdução diferente, mas depois de ouvir o que o pastor falou, quero introduzir com o que Deus ele fez na minha vida. Eu nem sempre fui bonzinho assim, não sei se eu estou bonzinho, né? Mas há 8 anos atrás, possivelmente olhando para trás do jeito que eu andava, talvez hoje eu seria uma pessoa muito rica ou muito pobre, muito mais pobre do que eu imagino ser. Eu sempre sonhei, sempre quis ser muito rico, sempre quis estudar bastante, sempre fui dedicado nos meus estudos na escola, sempre vi o esforço dos meus pais em pagar a minha escola, e eu sempre tive na mente estudar muito para ser rico, para mudar a condição da minha família. Eu sempre fui assim, até Deus mudar a história. Ele só mudou a parte de ficar muito rico financeiramente, mas Ele ainda me manteve a pessoa com essa mentalidade. Hoje eu falo que se eu formasse e se eu fosse muito rico, além do que eu sou hoje, talvez eu seria uma pessoa muito legal, muito ruim, poderia conquistar muitas coisas ou também não poderia conquistar nada. Mas hoje eu vejo que o melhor Deus está me permitindo conquistar. Hoje eu falo, se eu tivesse muito dinheiro, eu não viajava tanto como eu sou pobre e hoje viajo tanto hoje. Se Deus me daria tanto dinheiro, talvez eu não conhecia a Rafa, teria uma esposa de Deus. Se eu fosse muito rico, talvez eu não estaria aqui hoje com os irmãos. E de olhar 8 anos atrás, até que mesmo na época de conversão, houve muitos altos e baixos, houve muita meninice, mesmo sendo cristão, muito bagunceiro, mas houve crescimento na parte do Senhor. Quando nós nos deixamos ser transformados pelo Senhor, quando nós nos deixamos ser ensinados pelo Senhor, há um desenvolvimento, há um crescimento. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje nessa manhã. Crescimento, evidência de crescimento. Eu já falei sobre esse estudo, mas eu quero compartilhar com vocês essa manhã por quê? Porque é o que Deus tem me ensinado até hoje. Eu não me conheci tanto até conhecer a Rafa. Eu não me conheci tanto até ter uma pessoa que invadisse a minha privacidade. Eu contava a minha vida para alguém, mas não tanto como eu conto para ela. Eu conhecia algum pecado, mas tem pecado no meu coração que eu achava que não era pecado, que Deus tem revelado por meio da vida dela. Então, crescimento é necessário. E o nosso crescimento precisa ser evidenciado para que as pessoas vejam a transformação que Deus ele tem feito na nossa vida. Paulo, quando começa a sua carta em Romanos, capítulo 1, ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas. Quando ele fala o Evangelho é o poder de Deus, a palavra poder no grego provém da palavra dínamos, que hoje a gente conhece como dinamite. E dinamite todo conhece dinamite, não fisicamente, não sei, mas o dinamite ele tem um poder de estourar aonde ele foi colocado. Aonde ele foi explodido, há uma mudança radical. É isso que Paulo queria dizer para os romanos, que o Evangelho de Deus, quando é alcançado, quando acha lugar no coração das pessoas, há uma mudança, e uma mudança radical. E essa mudança é evidenciada pelo nosso crescimento. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui é apaixonado pela floresta, pela plantação, mas o que eu já convivi com algumas pessoas aqui do Brasil,
as pessoas aqui são fascinadas pela natureza, gostam de natureza. Eu não sei se alguém aqui já começou a plantar alguma coisa. Eu não sei. Mas quem já começou a plantar, lançou uma semente, o maior anseio daquela pessoa é ver aquela semente crescendo. Se é uma flor, é ver aquela flor brotando e embelezando o jardim daquela pessoa. O maior anseio é ver, se for uma planta, é ver aquela planta crescendo e dar muito fruto para me beneficiar e beneficiar outras pessoas. Meus irmãos, semelhantemente a nós, servos do Senhor, pessoas que já foram renovadas, pessoas que já foram regeneradas pelo sangue do Cordeiro, precisa ansiar por esse crescimento, por esse desenvolvimento. É certo que existem árvores que demoram mais para dar fruto, nós não podemos ignorar isso, e existe também semente, planta que dão rápido. Nós não podemos ignorar esse fato, é natural, mas algo de estranho é ver uma planta, ver uma fruta não dando fruto, vendo uma semente que foi lançada e não vê ela crescendo. Isso é estranho e é algo de se preocupar, porque é contra a natureza daquela planta. A natureza dela é crescer e dar fruto, naturalmente. Mas para que haja esse crescimento, por mais que ela seja natural em dar o fruto, precisa de algum cuidado. Precisa haver disciplina no regar, precisa haver disciplina na poda da planta, no limpar onde está a planta. Precisa haver essa semente, precisa haver essa disciplina, esse cuidado. Na nossa vida cristã, como filho de Deus, com uma nova identidade, nós precisamos crescer, mas também para que haja o crescimento, precisa haver aquela disciplina de poda, precisa haver aquela disciplina de regar. Nós, muitas vezes temos aquele ritualismo, aquele ritual de que a minha vida ela é feita pelas orações matutinas, pela manhã ao acordar, talvez ao comer, tem pessoa que tem esse costume também, ou ao deitar, ou ouvir uma música, ou ler uma palavra de Deus e seguir a vida. Nós temos esse ritualismo, que às vezes nós nos enganamos pensando que isso é uma forma de podar, de cultivar a nossa vida cristã. Isso é engano da nossa parte, porque nós precisamos crescer, e crescer precisa de disciplina, e disciplina precisa haver dedicação, e dedicação precisa haver esforço. Eu gosto de pensar numa analogia do começo da história, lá em Gênesis capítulo 3. Nós pensamos, quando nós olhamos para Adão, depois de Adão ter comido, ele e a esposa, cometido aquele gravieiro, e quando Deus chega para Adão, primeiro o homem chegando, falando por que ele comeu aquela fruta, por que ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão fala para Deus: olha, a mulher que o Senhor me deu fruto e eu comi. Eu gosto de pensar que Adão falou para Deus assim: se o Senhor não tivesse me dado a mulher, possivelmente eu não teria comido aquele fruto. Então Adão está dizendo para aquela mulher, para Deus, eu não sou culpado de nada, eu não pedi uma esposa para o Senhor, eu não pedi, foi o Senhor que viu que eu estava precisando, o Senhor deu uma esposa, e se o Senhor não tivesse dado aquela esposa, eu não teria comido aquela fruta. Então, meus irmãos, eu gosto de pensar também que hoje em dia nós julgamos muito Adão pela atitude dele, mas muitas das vezes nós temos a mesma atitude que nem do Adão. Nós não temos emprego, não temos saúde, nós clamamos ao Senhor: Senhor, dá-nos saúde, dá-nos emprego. E quando Deus nos dá emprego, nós não queremos mais saber de Deus, nós não queremos ir para o culto, nós não queremos participar nas atividades mais da igreja. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado aquele emprego,
Se eu não me daria o emprego, eu teria participado do culto. Olha como a nossa vida é igualzinho à vida de Adão. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nós crescermos. E crescer precisa haver disciplina. Eu quero falar de um homem da Bíblia, muito conhecido por nós, o apóstolo Paulo. Esse homem era crente, muito crente. Ele era missionário e muito missionário. Era um dos maiores, para não falar o maior. Ele era um dos maiores missionários. Ele pregou o evangelho do Senhor Jesus Cristo para o mundo inteiro em que ele conhecia. E nós, como servos do Senhor, o que nós estamos fazendo com o que nós já recebemos da parte do Senhor? Recebemos muito, recebemos a salvação, o maior de todos. E também nós recebemos uma ordem que o nosso irmão leu nesta manhã. O que nós temos que fazer, o que nós temos feito com tudo isso que nós temos recebido da parte do Senhor. Meus irmãos, hoje eu vou falar, pela manhã eu vou falar acerca do crescimento, porque é isso que Deus está trabalhando na minha vida. Crescimento. Eu preciso crescer. Eu tenho necessidade de crescer. É natural que eu cresça. E eu preciso evidenciar o meu crescimento. Eu não preciso dizer, eu não posso só dizer, eu sou maduro espiritualmente. Eu preciso mostrar para as pessoas, não falando para as pessoas, preciso mostrar para elas que eu cresci, que eu estou crescendo, que se o que tinha 10 anos anteriormente, que tinha 14 anos, quando converteu, não é o mesmo Axil que tem 22 anos hoje. Preciso mostrar que precisa haver crescimento. Não falar que eu cresci. Eu preciso evidenciar o meu crescimento. E nesta manhã, meus irmãos, quero perguntar para você. Não me responda, pensa, reflita sobre isso. Você tem crescido? Você acha que desde o momento que você converteu a Cristo, não importa a data, mas você acha que está havendo mudança na sua vida? Você acha que você está crescendo diante de Deus? Seja sincero diante de Deus e medita sobre isso. Eu estou crescendo? Caso não, busque a Deus. Busca crescer, porque é isso que Deus espera de nós. Crescimento, desenvolvimento. A igreja não era assim. Era na casa do pastor Fábio. Está havendo crescimento. Pessoas estão vindo para a igreja. Almas estão convertendo. Gente nasce. Cresce. Desenvolve. Isso é lei da natureza. E lei de Deus também é assim. Nós nascemos de novo. Precisamos crescer. E precisamos desenvolver. Eu acredito que todos vocês, um momento, o pessoal foi fazer nossa cabeça. Bebezinho fofinho. Mas hoje não vai chegar a fazer assim mais. Porque você cresceu. Espiritualmente precisa crescer também. Quero mostrar para vocês hoje algumas evidências do crescimento. Primeiro, vamos abrir a nossa Bíblia, ler em Filipenses capítulo 3, 4 na verdade. Filipenses 4, meus irmãos, hoje nós vamos correr nesse texto. Questão do horário. Eita, meu Deus. Filipenses 4. Nós vamos ler 4, vamos ler de verso 1 rapidinho até verso 4. Diz assim. Filipenses 4 diz assim: portanto, meus irmãos, amado e muito saudoso, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, firme no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que permaneçam concordantemente com o Senhor. A ti, fiel cooperador de jugo, também peço que as auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontram no livro da vida. Verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, a primeira evidência de alguém que está crescendo é o amor a Deus e a obra de Deus.
O apóstolo Paulo, ele escreve a carta dos Coríntios. Eu não vou falar muito sobre isso, porque nós já estamos atrasados aqui, mas quem fundou a igreja de Filipe foi mesmo o apóstolo Paulo. Foi a primeira igreja que ele fundou na Europa, na sua segunda viagem. Se os irmãos querem pensar sobre isso, na verdade nós vamos pensar sobre isso hoje à noite. Então, quando ele passou pela cidade de Filipe, ele ficou lá por um tempo, e nesse tempo que ele ficou, ele fundou aquela igreja, na sua segunda viagem. E essa igreja, ela é muito querida por apóstolo Paulo. Essa igreja é muito amada por apóstolo Paulo. No capítulo 4, lá mais para frente, vamos ver que essa igreja ajudava muito o apóstolo Paulo no seu ministério, tanto financeiramente como nas orações. Então, Paulo, ele amava a Deus e amava a obra de Deus. Ele começa o capítulo 4 de sua carta aos Filipenses, já concluindo todo o assunto que ele tratou do capítulo 1 a capítulo 3. Quando ele chega no capítulo 4, ele começa demonstrando o amor, o cuidado que ele tem para aquela igreja. O amor do apóstolo Paulo para aquela igreja era muito evidente. Quando nós lemos o começo do texto, ele vai usar muitos termos de carinho e de amor e de afeto para aquela igreja. Ele fala amados, queridos, motivo de alegria dele. Ele amava aquela igreja. Quem ama a Deus também ama a obra do Senhor. Paulo não somente amava a Deus, mas ele amava a cada um desses irmãos que existia naquela igreja. Paulo, ele amava a obra que Deus estava realizando no meio daquela igreja. E nós, o amor de Deus é evidenciado na nossa vida. O quanto eu amo a Deus, o quanto eu amo a obra de Deus. João fala que nós não devemos amar de palavra. Lá na sua epístola ele fala: irmãos, não amemos de palavras, mas amemos em ação. Nós precisamos amar em prática, porque é assim que Deus ama. Deus amou e provou que Ele amou, enviando o Filho dele para morrer em nosso lugar. Ele amou, provou para mim e para você que de fato Ele amou, nos alcançando por meio da sua salvação, por meio da sua cruz. Meus irmãos, o amor precisa ser evidenciado na nossa vida. Eu não vou correr o risco de dizer que incrédulo não ama. Ele ama de fato. Os incrédulos, ele ama, mas eles não amam a Deus, nem amam as coisas de Deus. Nós que já somos salvos, nós precisamos amar a Deus, porque foi o mandamento do Senhor Jesus. Amai a Deus de todo o coração e a teu próximo como a ti mesmo. O amor de Deus reflete no amor ao nosso próximo. Se nós prestarmos atenção nos 10 mandamentos de Deus, os 5 primeiros é tudo direto a Deus, o restante é direcionado para os nossos próximos. O amor de Deus, o relacionamento nosso com Deus deve ser vertical e horizontal, primeiramente com Deus, e de forma que nós amamos a Deus, vai ser refletido no relacionamento com nossos irmãos. Se você não ama a Deus, possivelmente você não irá amar o seu irmão. Amar o nosso irmão, demonstração de amor, inclui o anseio de estar perto, para abençoar aquelas pessoas, e talvez ser abençoado por aquelas pessoas. A demonstração de amor, muitas das vezes, é sentir saudade, que nem o Paulo sentia saudade daquela igreja. Você sente saudade quando você está longe dos seus irmãos, quando você está distante da sua igreja, você sente saudade da sua igreja? Eu tenho muita saudade da minha igreja, tenho muita saudade da minha casa. A gente tem culto lá em Peniel domingo, eu falo, poxa, eu tenho vontade de estar na igreja. Eu sei que aqui a gente está adorando a Deus, mas eu tenho vontade de estar dentro da igreja com meus irmãos, com as pessoas, não que elas que estão lá em Peniel, não são meus irmãos, mas é diferente, é muito diferente. O quanto eu tenho amado a Deus e a obra do Senhor. O quanto eu amo a Deus e reflito esse amor na contribuição para o avanço da obra do Senhor. Nós falamos que amamos,
mas não provamos, não demonstramos que amamos. Se você não ama Deus, nem a obra do Senhor, você não está crescendo. Você precisa crescer. A outra evidência do amor de Deus é o que Deus fez conosco, a reconciliação. No verso 2, Paulo vai falar que ele roga a Evódia, uma irmã daquela igreja de Filipos, e também a Síntique. O texto não diz o que estava acontecendo com aquelas duas irmãs, não sabe o que estava causando, qual era o motivo da briga entre elas, o que estava causando elas não estarem juntas. O texto não deixa isso claro, mas o texto diz que estava havendo um problema entre aquelas duas irmãs. E problema não leva ao avanço da obra do Senhor. Rixa não leva a avanço. Rixa é demonstração de criancice. É certo que a gente não vai pensar igual de ninguém. Ninguém vai pensar igual a ninguém. Pastor Fábio com certeza não pensa igual a esposa. Com certeza cada um aqui tem o seu pensamento, certo? Todo mundo tem um pensamento diferente. Até mesmo no assunto teológico. Todo mundo pensa alguma coisa diferente. Mas reconciliação, estar unido no amor de Cristo, é necessário. É impossível sermos unidos em todas as coisas da vida diária. Com certeza é impossível. Mas quando as coisas no Senhor, é possível fazer o que? Reprimir pequenas diferenças, a fim de que o Senhor possa ser magnificado e para que a sua obra avance. Nós precisamos reprimir as nossas diferenças, porque muitas das vezes faz a gente não estar unido com o irmão que a gente não gosta. Não é muitas das vezes o pensamento diferente, é o fato mesmo do nosso coração, o nosso ego, o nosso desejo de não fazer o que o irmão quer que a gente faz, o nosso desejo de pensar, não, seu pensamento está errado, o meu está certo. Cuidado com o nosso eu. Cuidado com o nosso eu. Reconciliação é necessária, irmão. Por que eu falo que é reconciliação? Porque com certeza vai haver divisão, vai haver pessoas que pensam diferente e de certo sentido não vai se sentir magoado com o outro. Isso é natural de ser humano, isso está no nosso DNA como humano, como homem. Mas a reconciliação é necessária, porque Deus ele reconciliou conosco. A maior reconciliação nós recebemos da parte do Senhor Jesus. Outro erro, outro equívoco que nós cometemos é que se eu fui ofendido, eu não vou chegar. Meus irmãos, isso só vai levar a obra do Senhor para trás. Isso só vai impedir o crescimento da obra do Senhor. No meio da igreja não precisa ter esse pensamento. Deus é o nosso maior exemplo. Quem é o culpado de todo o pecado fomos nós, mas quem tomou a decisão de reconciliar conosco foi Deus. Foi Ele quem tomou o primeiro passo, de vir até nós, de modo que nós podemos nos reconciliar com Ele. Meus irmãos, não espera as pessoas chegar até você para você resolver o problema. Se é um problema, resolva, porque o problema só vai travar o desenvolvimento. O problema precisa ser solucionado, não é isso? É isso. Se alguém me ofendeu, eu não tenho que esperar ela chegar. Porque se eu esperar até ela chegar, eu vou arrumar um monte de pedra no meu coração. E quando essa pessoa chegar, eu vou atirar uma pedra na cara daquela pessoa. Que para haver reconciliação, vai haver destruição. Tomemos cuidado com o nosso relacionamento com nossos irmãos. A igreja de Filipe estava tendo problema com esses dois irmãos. Mas por causa que Paulo era um homem crescido, ele evidenciou. Olha, gente, precisa haver reconciliação. Poxa, vocês são duas irmãs. Tá bom, por vocês não reconciliam, tudo bem, mas por amor ao Senhor, por amor à obra do Senhor, vocês precisam se reconciliar. Não queira por você. A Bíblia fala que nós não vivemos mais para nós mesmos. Então, se você não vive mais por você, se é por Deus, para o avanço do Senhor, vai atrás para resolver o problema.
Não só dentro da igreja, dentro da família também. Irmãos, eu trouxe essa palavra porque é isso que Deus está tratando na minha vida. Deus está tratando isso muito na minha vida. Eu comecei a falar que nunca ninguém invadiu a minha privacidade tanto como tem invadido a minha agora. Tem coisas que eu acho, poxa, esse daí não tem necessidade de chegar e conversar. A pessoa podia ter pensado nisso. Mas Deus está falando, poxa, ela não é crescida, talvez você é crescido. Mostra que você é crescido. Vai atrás, resolva. Eu não vou, a pessoa chega, poxa, você precisa chegar para resolver. Irmão, Deus está trabalhando o crescimento na minha vida. E eu tenho ansiado por isso. Eu preciso crescer. Eu preciso desenvolver. Vocês também precisam desenvolver. Nós precisamos desenvolver. Precisamos crescer. Nós precisamos ansiar por isso, na verdade. E não só ansiar, buscar crescer. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Isso vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com o seu irmão. Vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com Deus. Vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com o teu próximo, lá fora, que ainda não conhece Jesus. Ter um coração de reconciliação pode conquistar a pessoa. Você pode levar a pessoa a Cristo por meio de uma vida de crescimento que você tem, por meio de uma vida desenvolvida acerca das coisas do Senhor. Você tem crescido? Essas marcas, o amor a Deus e a obra dele, tem sido evidenciado na sua vida? A reconciliação tem sido evidenciada na sua vida? Isso faz parte da sua vida? Faz parte da minha vida? Eu estou buscando isso. Eu não sou perfeito. Estou buscando porque eu vejo necessidade disso. Se você não é assim como eu, veja que é necessário ter isso. E busque isso que nem eu estou buscando. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Outra evidência. Essa pessoa que está crescendo, você vai ver que ela é diferente. Ela é diferente, totalmente diferente. Ela é uma pessoa alegre. Ela é alegre. Ela é alegre, mas alegre no Senhor. Meus irmãos, para coisas que acontecem nessa terra, para coisas, abusos que nós vemos nesse mundo, para misérias que nós vemos a pessoas fazendo à nossa volta. Ser alegre hoje nessa terra, eu acho que é um tesouro. Ser alegre diante de alguma situação, eu acho que é um pouquinho demais. Mas quem está crescendo no Senhor, ele é alegre. Verso 4 fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O verbo alegrar, ele está no imperativo. O imperativo, ele dá o sentido de uma ordem. É uma ordem da parte de Deus os seus filhos serem alegres. Meus irmãos, se nós somos salvos, temos convicção da nossa salvação. A alegria precisa ser evidenciada na nossa vida. A gente não está mais nas trevas. Paulo fala lá em Colossenses que ele nos resgatou do império das trevas e colocou no seu reino da luz. Nós não estamos mais no império. O império é escravidão. O império é ditadura. Nós estamos no reino, onde o Senhor Jesus reina. Estando no reino, nós não somos mais escravos, nós somos livres. E nós precisamos desfrutar com alegria a liberdade que nós temos no Senhor. Você é alegre? Eu sou. Cara, eu acho que, assim, tem uns momentos que me arrebenta, assim, que me deixa assim triste demais. Tem umas coisas que eu não estou dizendo, irmão, que estar alegre é o sinônimo de não ter dificuldade, tá bom? Estar alegre, eu não estou dizendo que é o sinônimo de não ficar triste, de não ficar com raiva. Olha, a raiva contra o pecado, tá bom? Raiva bíblica é isso aí, contra o pecado, não contra o meu irmão. Então, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ser felizes, nós precisamos ser alegres, porque nós temos a razão
de alegria. Olha o que está escrito aqui, ó. Diante da alegria passageira que o mundo oferece, o mundo dá alegria. Você vai ver muitas pessoas sorrindo, alegre, mas essa alegria é temporária, é passageira, passa logo. Assim que passa um furacão na vida daquela pessoa, já era aquela alegria. Diferente da alegria passageira que o mundo oferece, a alegria no Senhor é uma escolha que se fundamenta na identidade, na nossa identidade como filho e filha de Deus. A nossa alegria, ela é uma escolha, na verdade. Você escolhe ser alegre. Um desses dias a Rafa foi falar comigo. Puxa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Que ânimo, é nós quem devemos animar. Não o Senhor que vai nos animar, é nós que vamos nos animar. Temos que animar. O Senhor Jesus fala: animem. Então não é Ele que vai te animar. Você tem a responsabilidade de se animar. Então, a alegria também é a nossa escolha. Essa alegria, a nossa alegria como filho de Deus, com uma nova identidade, ela está o quê? Ela está fundamentada em Cristo. E ela transcende as circunstâncias. A gente é alegre porque a gente sabe que o Senhor está conosco, mesmo em tribulação. Eu não sei se vocês já pararam para pensar naquele texto que o pastor me ensinou de barco. É muito interessante quando você olha o detalhe do texto. Eu nunca tinha olhado para isso. Sabia que quando estava a tempestade, quando começou a ter tempestade, primeiramente quem entrou no barco foi Jesus e depois os seus discípulos entrou no barco. Olha, tempestade aconteceu mesmo Jesus estando no barco. Já pensou nisso? Irmão, nossa vida, mesmo Jesus estando nela, a tempestade vai aparecer. Eu tenho um professor, ele está lecionando com 2 Coríntios para a gente. Ele fala: olha, não corre atrás do problema, não vai. Só seja fiel a Deus que ela vai vir a você. Meus irmãos, problema sofrimento é um chamado que nós temos, chamado para sofrer. É uma profecia de Deus. O Senhor Jesus falou assim: neste mundo vocês terão aflição. Jesus falou, não sou eu não, foi Jesus que falou. Então nós temos a promessa que promessa, né? Temos promessa da parte do Senhor que nós vamos ter sofrimento, mas é dessa promessa que a gente não quer, mas é realidade. Deus é muito bom, irmãos. Irmão, levanta todo dia, agradece a Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Deus não oculta nada da gente. Nós, quando queremos passar uma tarefa para alguém, sabemos que vai ter aquela dificuldade no meio, nós encabelamos aquela parte de dificuldade, nós damos uma moldura assim, sabe? Faz alguma coisa bem bonitinha assim, só para transparecer aquela dificuldade que não vai ser tanto assim a dificuldade, para a pessoa se animar e fazer. Não, o Senhor Jesus não fala assim: olha, você quer me seguir? Olha, eu não tenho lugar para ficar. Lembra daqueles 2 homens que quis seguir Jesus? Olha, quer me seguir? Eu não tenho lugar para ficar não, seguir comigo. Há momentos você vai ouvir pessoa falando mal de mim, você vai suportar. Jesus, ele não oculta nada para a gente, mas o diferente de não ocultar, ele sempre fala: eu estou com você. Essa é a parte mais deliciosa, mais gostosa da promessa. Eu estou com você. Se Jesus está com você, seja alegre. É uma frase que eu gosto muito. Viva todos os dias de forma intensa e intencional para a glória de Deus. Amém. Vive de forma intencional. Busca Deus. Seja alegre. Já não tem motivo para sorrir, mas o mundo já está ruim. Por que acompanhar o rumo do mundo, ser ruim que nem dele? Fica alegre, é o motivo. Eu falo, eu acordo 220. Há momentos que eu acordo meio menos 220, menos 110, mas eu gosto de acordar no 220, já naquele pique assim, de corrida mesmo. Isso me ajuda bastante a não ficar triste, muito triste quando surge alguma coisa. Eu fico triste, irmão. Não estou falando, não quer que os irmãos pensem, poxa, ele não fica triste. Eu fico muito triste
isso, eu fico com muita raiva também de algumas coisas. Eu sou pecador, que nem vocês. Mas em meio a isso eu tenho achado a misericórdia de Deus. E eu tenho achado um motivo de se alegrar no Senhor. Nós precisamos nos alegrar. Você tem motivo para alegrar? Se não tem, eu vou dar o seu motivo. Jesus é o motivo da alegria. Se alegre em mim. Meus irmãos, pensa nessa questão aí. O quanto eu estou crescendo. Quanto eu estou crescendo? Eu tenho crescido? Quanto eu amo a Deus e a sua obra? Como está o meu relacionamento com meus irmãos? Quais são as minhas reações diante das adversidades? Desânimo? Desistir? Prostrar diante de desânimo? Isso daí não é o que Deus chamou para a gente, não. Deus mostrou a realidade do desânimo. Sim, é real o desânimo. Por isso que ele falou para animar, é real. Mas o errado é prostrar diante do desânimo. O errado é prostrar diante das dificuldades. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Meus irmãos, a nossa reação é a evidência do que nós cremos. Sabia disso? Se você acredita, se você crê que Deus está com você no momento da adversidade, você vai manter calmo, porque você crê que Deus está com você. No momento da tempestade, se você crê que Deus está com você, você vai calmar e simplesmente chamar Jesus. Senhor, eu não aguento com esse vento aí não, ajuda aqui. Aqueles discípulos, a Bíblia fala que Jesus falou homem de pouca fé. Eu não gosto muito dessa terminologia de pouca fé, porque não existe pouca fé para mim. Existe fé ou não fé. Existe crer, ou não existe esse negócio de eu creio metade em Deus, metade em demônio. Não existe isso daí. Existe eu creio em Deus ou eu não creio em Deus. Quando Jesus fala homem de pouca fé, Jesus estava dizendo para ele, por que vocês não creram? As nossas ações evidenciam o que nós cremos. O quanto eu tenho crescido. O amor de Deus está sendo evidenciado na minha vida? Como está o meu relacionamento com meu irmão? Como eu tenho lidado com as adversidades da vida? Eu sou alegre? Irmãos, clamemos a Deus pelo crescimento. Que Deus ele nos abençoe e nos ajude a crescer. Que através de nós o seu reino seja resplandecido aqui na terra e cresça por meio da nossa vida. Amém? Deus abençoe. Mais tarde eu não falei sobre missão, mas nós precisamos entender que precisamos crescer, porque nós temos uma missão para fazer. Amém. Se nós não crescermos, não seremos capazes de cumprir aquela missão. Por isso eu quis dar uma introdução, que nós precisamos ser crescidos. Também porque é algo que Deus está trabalhando na minha vida, crescimento. E mais tarde nós vamos estudar qual é o meu chamado. Qual é o meu chamado e qual é o teu chamado. Deus abençoe, irmão. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Axil. Deus quer trabalhar em você para trabalhar através de você. E isso é para todos nós. Amém, irmãos?